Matemática para o Enem, como estudar e o que estudar. É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Esse vídeo aqui está extremamente completo. Eu sou o Prof. Caio e a gente vai dividir essa aula aqui em 3 partes para você entender exatamente como conduzir os seus estudos, tá? Independente se você esteja começando hoje a estudar para o Enem ou se você já está aí estudando, mas quer melhorar a forma como você estuda, beleza? Se você curtiu essa ideia de vídeo, então já deixa o gostei aqui para dar aquela força, né? Afinal, teve bastante trabalho aqui para preparar esse conteúdo para vocês, porque realmente está completo. Eu não quero que você tenha que ver mais do que um vídeo sobre como estudar e o que estudar para o Enem. Com esse vídeo aqui você vai conseguir saber tudo. Então vamos lá. Primeiro, né? O que você vai aprender nesta aula, neste vídeo que eu estou gravando agora? Como como montar o seu cronograma para dar conta de todos os conteúdos que caem na prova de matemática do Enem, de forma que você não precise estudar aqueles conteúdos que não caem, os conteúdos desnecessários, né? Tem muito cursinho aí que passa conteúdo que não cai no Enem para você estudar. Aí, se o seu objetivo é fazer só o Enem, não tem por que você estudar esses assuntos, né? Eu vou te mostrar aqui, então, o que você de fato precisa estudar. Como estudar qualquer conteúdo de matemática. Eu vou te ensinar também a forma mais adequada para você estudar um conteúdo de matemática, a forma que eu aplico nos meus cursos e que traz resultados muito positivos, muito sólidos para os meus alunos. Então, você vai saber qual que é essa forma também de estudar. Se você vai fazer o Enem, então é muito comum que você se identifique com alguns pontos aqui que eu vou mostrar para você agora. Primeiro, né? Talvez você esteja preocupado ou preocupada em não dar conta de tudo. Afinal, o ensino médio tem muito conteúdo, né? São 3 anos aprendendo conteúdo. E isso pode ser um pouco assustador, né? Então é normal que o aluno tenha ansiedade, fique preocupado. Mas não é tudo que você vê no ensino médio que cai na prova do Enem. Não, na verdade tem bastante coisa que não cai. Talvez você pense que não tem tempo suficiente para estudar tudo até a prova, né? Bom, você fica pensando, se eu demorei 3 anos para estudar todo o conteúdo do ensino médio, como é que eu vou estudar isso agora em 1 ano, né, para a prova do Enem? Calma, tá? Todas essas preocupações aqui, elas têm resposta e eu vou responder ao longo do vídeo. Talvez você esteja ansioso e ansiedade é, infelizmente, algo muito comum entre os estudantes do Enem. Você esteja talvez ansioso para começar os seus estudos, mas ao mesmo tempo tem uma dificuldade em engrenar, tem uma dificuldade em começar de fato a conduzir os seus estudos, né? E quanto mais ansioso você fica, mais dificuldade em começar você tem, e é um ciclo que não acaba mais. Então, para que a gente possa resolver todas essas dores, a gente vai fazer aqui, né, 3 partes da aula. Na primeira parte, eu vou te mostrar o trapézio do Enem, já vou te mostrar o que significa isso. Depois eu vou te mostrar uma relação entre dificuldade e recorrência dos conteúdos que caem no Enem. E por fim, eu vou te mostrar como estudar qualquer conteúdo da prova. Então vamos lá, pessoal. O que é o trapézio do Enem? O trapézio do Enem é uma ferramenta que eu criei. É essa ferramenta que você está vendo aqui. E ela serve para você entender o que estudar para o Enem e em qual ordem estudar. Tem muito aluno que não consegue evoluir por causa que não sabe exatamente qual ordem seguir. E quando não sabe qual ordem seguir, acaba seguindo qualquer ordem e acaba se frustrando porque vai fazer uma questão e daí não tem o conteúdo pré-requisito para fazer aquela questão e daí começa aquela bola de neve. Então eu vou te mostrar agora qual a ordem correta. Pessoal, eu divido todos os conteúdos que caem na prova do Enem em 3 níveis, tá? O nível da base, o nível do meio e o nível do topo. E você pode perceber que isso daqui forma um trapézio. É por isso que eu chamo de trapézio do Enem. Na base, pessoal, estão os conteúdos mais fundamentais, mais elementares da matemática. Aqui você tem a aritmética, né, que é composta pelas operações básicas, né, de soma, subtração, multiplicação, divisão. Você tem toda a parte de frações e números decimais. Você tem a parte de potenciação, né? MMC entra aqui, MDC entra aqui, né? Depois eu vou pegar cada nível aqui do trapézio e vou dar vou acabar especificando melhor o que faz parte de cada nível. A parte mais básica de álgebra também está aqui,
A parte de matrizes do Enem está aqui. Aí você deve estar pensando, mas professor, matriz é um conteúdo complexo, né? Eu demorei um mês e meio, 2 meses na escola para estudar matriz. Gente, o que cai de matriz no Enem é algo muito básico. Eu vou especificar depois para vocês. Essa é a base, gente. O meio, ele é composto por porcentagem, razão, proporção, escala, gráficos. Pessoal, o meio é uma parte muito presente na prova e, ao mesmo tempo, não tem muita carga teórica, né? Você não demora muito tempo para estudar esses 1, 2, 3, 4, 5 assuntos aqui e, ao mesmo tempo, eles caem muito na sua prova. Quantas questões caem do meio? Quantas questões caem da base? Vou mostrar isso para vocês logo, logo. E o topo é a parte mais densa dos conteúdos que caem no Enem. E eu divido o topo em 4 partes. O topo 1, que é composto por funções, logaritmo, sequências, né? PA, PG. O topo 2, geometria, né? A geometria plana, a parte de trigonometria, a parte de geometria analítica. Temos o topo 3, que eu coloco geometria espacial e visão espacial. E temos o topo 4, que eu coloco probabilidade, estatística e combinatória. Beleza? Pessoal, na base você vai estar encontrando, em média, umas 9 questões na sua prova. Só desses conteúdos da base. Tá, professor? Mas 9 de 45, isso não é muita coisa, não. Pode até não ser tanta coisa, né? Na verdade, é 20% da prova. Pouco não é. Mas a base, ela é fundamental para você entender o meio e fundamental para você entender um topo. Então, se você ainda não dominou a base, esses conteúdos que compõem a base, não adianta você tentar ir para o meio e para o topo, porque você não vai conseguir progredir. Então, esse é um dos maiores erros que os alunos cometem, que é querer ir direto para o topo ou ir direto para o meio. No meio, você vai encontrar em torno de 14 questões. Bastante coisa, né, gente? Esse conteúdo aqui não é muito longo de estudar e você consegue aí, garantir muitas questões da prova. Se você somar esse com esse, você já percebe que meio e topo é 23 questões da prova. É mais da metade. E o topo, por fim, compõe as últimas 22 questões. Claro que isso é uma média, pode ser que caia um pouquinho mais, um pouquinho menos de um assunto ou de outro. Mas essa é a lógica, tá, gente? Essa é a ideia da distribuição dos conteúdos. E o trapézio do Enem, ele tem uma regra muito clara. Você não vai de um nível para o outro sem ter dominado o anterior. Então, dominou esse, passa para esse. Dominou o meio, aí você vai para o topo. Ah, professor, eu preciso começar pelo topo 1, topo 2, 3, 4, seguir essa sequência? Não necessariamente, tá, gente? As partes do topo aqui, elas são independentes. A única coisa que você precisa cuidar é estudar esse aqui, que é a geometria plana, antes da espacial. Mas qualquer outra coisa, né, você pode deixar a probabilidade para o final ou estudar antes, né? Isso é você quem vai decidir. Claro que eu vou te dar umas dicas aqui ao longo dessa aula para você montar o seu cronograma. Então tá, gente, a gente já falou bastante sobre a base, a gente já falou o que é o conteúdo da base, mas falta, né, a gente especificar mais, né, colocar realmente em tópicos, e aí eu preparei isso daqui para vocês. Na base, gente, eu falei que cai bastante, né, aritmética. Eu falei que a parte mais básica de álgebra também está na base, né? Tá aqui, ó, álgebra. Esses são os tópicos que você precisa estudar sobre álgebra e sobre aritmética para ter um bom domínio da base. Então aqui você pode até tirar um print, pode anotar, né? E aí você vai dando check à medida que você vai estudando esses assuntos, tá, gente? É isso que cai na parte de aritmética, na parte mais básica de álgebra. É isso que você precisa saber. Beleza. Aí, eu falei também que na parte da base tem matrizes, né? Ó, você deve ter visto aqui, né? Que na base também tem a parte de matrizes. Gente, matriz no Enem é muito simples, só cai conceito básico, só cai interpretação de linhas e colunas. É isso que cai no Enem sobre matrizes, pessoal. Não vai cair no Enem cálculo de determinante. Não cai. Não vai cair no Enem matriz inversa. Não vai cair no Enem matriz transposta.
Isso aqui não cai, é só uma interpretação básica de linhas e colunas, tá? Quando você começa a estudar as questões que já caíram de matriz no Enem, você percebe que, na verdade, ele trata a matriz como se fosse uma tabela. Exatamente. Ao invés de escrever em formato de tabela, que a gente está acostumado, com linhas, né, e colunas desse jeito, ele escreve em formato de matriz e você precisa analisar como se fosse uma tabela. Então essa é a parte de matrizes que cai na prova. Show de bola! O meio, pessoal, é composto por esses assuntos e eu fiz também aqui, né, uma divisão em tópicos para você conseguir realmente, né, ir dando os seus checks. Então você pode tirar um print aqui, pode copiar e aí você terá a ideia, né, de que realmente você precisa estudar para a prova do Enem nesses tópicos aqui. Beleza. O topo, pessoal, é a parte mais densa, né? É a parte que tem mais conteúdo, com toda certeza, tá? Tem muito conteúdo aqui no topo, mas você tem que tomar alguns cuidados. A parte de funções, gente, né? Você vai estudar as seguintes funções: função de primeiro grau, função de segundo grau, função exponencial e logaritmos. Gente, você não vai estudar para o Enem polinômios de grau 3 ou mais. Isso não aparece na prova. Não tem por que você estudar isso. Também não aparece na prova números complexos. Então você não vai estudar números complexos. Isso daqui eu estou eliminando, né? Já são coisas que você tomaria muito tempo estudando lá na escola, mas que aqui não cai e não tem sentido nenhum você utilizar o seu tempo estudando esses assuntos. Esses aqui caem, né? A recorrência de funções na prova é uma recorrência média, tá? Não é dos assuntos que mais caem, mas aparece, né? Parte de probabilidade, estatística e combinatória. Isso sim, cai muito, muito. Principalmente esse cara do meio aqui, ó. Estatística, que inclusive é o conteúdo mais fácil do topo. É o que mais cai e é o mais fácil do topo. Olha que beleza, né? Olha que beleza. O que cai em estatística, professor? Você vai ter na parte de estatística média aritmética, média ponderada. Você vai ter moda, mediana e, caindo com menos frequência, você pode ter também desvio padrão e variância, tá? Esses são os conteúdos de estatística que você pode esperar na prova. Beleza, gente? Então tá. Progressões é algo que não cai muito também, né? A progressão aritmética, a geométrica. E quando você fala da aplicação prática de progressões, você vai ter lá juros simples e compostos, tá, gente? Então, toda essa ideia, gente, toda essa estruturação aqui dos conteúdos que eu tô passando para vocês é exatamente assim que a gente faz lá no domínio da matemática, né? Que é o meu curso de matemática pro Enem. Todos os módulos estão na ordem do trapézio. É óbvio, né, gente? Começa com o módulo de aritmética, depois vai para o módulo de álgebra. Então a gente tem essa noção de que você precisa estudar os conteúdos na ordem do trapézio. E é por isso que lá a gente tem toda a ordem. Todos esses tópicos aqui, né, que você está vendo aqui nessa aula, gente, tem aula lá no domínio da matemática, né? Uma aula muito bem clara e direta sobre os assuntos que realmente caem no Enem e sempre contextualizando com questões do Enem. Na geometria plana, que também faz parte do topo, esses são os tópicos que você precisa estudar. Então aqui está tudo bem descrito, gente. Triângulos, né? Quadriláteros, pentágonos, círculo. E aqui nós temos os subtópicos. Em círculos, área e perímetro, setor circular, circunscrição e inscrição. Essa é a ideia, tá, gente, da geometria plana. Na parte de geometria espacial, você tem estes tópicos aqui, além, claro, né, da visão espacial, que tem cada vez mais caído na prova do Enem. A parte de projeção ortogonal, de visão espacial. Se você tem um objeto, qual que é a vista frontal daquele objeto? Qual que é a vista superior, né? Olhando de cima, como é que eu enxergo aquele objeto? Isso tudo tem aparecido bastante na prova. E faz muito sentido você estudar, porque é um conteúdo rápido de estudar, né? E te garante uma boa quantidade de questões. Certo, gente? Tudo isso que eu estou passando aqui são coisas que caem na prova, né? Que você precisa incluir nos seus estudos de alguma forma. Trigonometria, pessoal. Aqui a recorrência é baixa, cai pouco trigonometria na prova, né? O que vai aparecer de trigonometria?
A trigonometria do triângulo retângulo, né? Ou seja, seno, cosseno e tangente. É isso que cai, as relações lá de cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa. O ciclo trigonométrico, mas é muito pouco, tá, gente? Função trigonométrica, né? Eu deixei a função trigonométrica aqui, ao invés de deixar na parte de funções, porque faz mais sentido. Gente, função trigonométrica cai na prova do Enem, tá? Cai, não cai muito, não tem uma recorrência alta, a recorrência é baixa, mas cai. E geometria analítica também cai no Enem. Mas, pessoal, olha só. Se esse círculo que eu estou desenhando aqui é toda a geometria analítica que a gente estuda na escola, o que cai no Enem, pessoal, é uma fatia assim, ó. É uma fatia assim. O que você vai ter de geometria analítica no Enem é algo muito, muito menor do que você tem na escola. Muito menor. O que aparece aqui no Enem, gente? Sistema cartesiano, né? Sistema de eixos, né? O famoso sistema com os eixos XY, né? Para você conseguir ali localizar pontos dentro desse sistema. Distância entre dois pontos no plano cartesiano também é uma coisa que cai. E, gente, isso é muito simples. Isso é sempre uma formulinha de Pitágoras, né? Quem já está mais avançado já sabe disso, né? Quem ainda não estudou vai ver que isso é muito simples. Áreas no plano cartesiano também, né? Digamos que você tem lá um plano cartesiano e temos um triângulo aqui. Como é que eu faço para calcular a área desse triângulo? É algo simples de fazer também. E também uma coisa um pouquinho mais avançada que pode aparecer na geometria analítica é a equação da circunferência, tá? Essa é a parte mais avançada que pode aparecer na geometria analítica, equação da circunferência, e também não é nada muito absurdamente complicado. Beleza, gente? Então esses são os conteúdos que caem na prova, né? Distribuídos conforme o trapézio para você entender qual que é a ordem que você deve estudar. Agora eu vou te mostrar a relação de dificuldade e recorrência. E, gente, isso daqui é uma coisa que salva o aluno. Salva. O próximo diagrama que eu vou mostrar para vocês é algo que salva a sua nota. Olha só. Olha só. Eu tenho um diagrama aqui com 4 quadrantes. Aqui eu tenho o cai muito, aqui eu tenho o cai pouco. Na prova do Enem, é claro. Aqui eu tenho o conteúdo leve e aqui eu tenho o conteúdo denso. Então, olha só, o quadrante 1, gente, é o quadrante mais especial pra gente, porque são os conteúdos que caem muito e são conteúdos leves. Então, olha só, aritmética, proporção, né, regra de 3, porcentagem, estatística, gráficos e visão espacial são assuntos que caem muito e você não demora muito tempo para aprender a teoria desses assuntos. Então esses são os conteúdos que a pessoa que tem mais dificuldade na matemática, ela mais vai se apoiar. Ela mais vai se apoiar porque vão ser assuntos que vão dar muitos pontos para ela no Enem e ela não vai ter tanta dificuldade em aprender esses assuntos. Mas você também tem os conteúdos leves que caem pouco, e os conteúdos leves que caem pouco também devem fazer parte aí do seu estudo, né? Afinal, eles caem e são leves de estudar. É a PA e PG, a matriz e a função de primeiro grau. Beleza? Aí nós temos no quadrante 3 os conteúdos densos que caem muito, tá, pessoal? Aqui não adianta. Se o seu foco é medicina, se o seu foco é um curso mais concorrido, você vai precisar dominar muito bem dominado esse quadrante 3, porque aqui você tem conteúdos que aparecem muito na prova: geometria plana, espacial, análise combinatória e probabilidade. São assuntos mais densos porque eles tomam mais tempo, eles têm muita teoria, principalmente esses dois aqui, ó, geometria plana e espacial, tá? Análise e probabilidade até não tem tanto conteúdo, mas até você dominar, você vai ter que fazer muitas e muitas e muitas questões, porque cada questão pode ter um detalhezinho diferente que faz você aprender algo novo. E, claro, nós temos o último quadrante, pessoal, que é o quadrante que você vai deixar lá para o final, tá? Você vai deixar esse quadrante lá para o final, porque aqui você tem conteúdos densos que são demorados de estudar e que caem pouco. Então, nos meus cursos, pessoal, os módulos referentes a trigonometria, função de segundo grau, exponencial, log, trigonométrica e geometria analítica
são sempre os últimos módulos. O aluno vai estudar isso daqui se ele tiver tempo para estudar. Porque a sua nota, pessoal, ela vai ser muito mais dependente desses primeiros 3 quadrantes do que desse último. É possível tirar 800 mais só com esses conteúdos dos 3 primeiros quadrantes? Com certeza é possível. Com certeza é possível. É claro que quanto mais conteúdos você dominar, maiores são suas chances de ter uma nota expressiva. Mas eu te dou certeza que se você domina quadrante 1, 2 e 3 com maestria, você já consegue o seu 800 mais. Não é que você não deve estudar o quadrante 4, né? Quem quer um curso concorrido precisa buscar o diferencial, né? E vai estudar esses assuntos. Mas é o quadrante que menos vai colaborar para a sua nota. E é por isso que no domínio da matemática, o meu curso de matemática para o Enem, você vai ter primeiro os quadrantes 1, 2 e 3, para depois você estudar o 4. Beleza, gente? Todo o curso está organizadinho em módulos dessa forma, para que você consiga realmente aproveitar ao máximo o seu tempo. Tá bom, gente? Se você está vendo no YouTube esse vídeo, o link para a inscrição no domínio da matemática está aqui embaixo. Tá bom? Na descrição do vídeo aqui vai ter o link ali. Então você clica ali e você pode fazer a sua inscrição. Se você quer, né, dar o próximo passo, realmente estudar com a minha condução, tirando dúvidas diariamente comigo pelo grupo de dúvidas do Telegram, né, eu mesmo respondo as dúvidas, isso tudo vai ser extremamente positivo para a sua preparação. E o terceiro ponto, que é muito importante e muitos alunos não fazem da forma certa, é o como estudar. Gente, não adianta eu só saber o que estudar, não adianta eu só saber a forma, a ordem de estudar, eu preciso saber o como, eu preciso saber como que eu pego um conteúdo e eu domino ele. E existem 3 etapas para isso. A primeira etapa é a etapa da teoria. Aqui, gente, é videoaula, né? Aqui é videoaula, aqui é texto que você lê, aqui é a parte mais passiva do estudo, tá? É a parte mais passiva, que você assiste uma aula e você fica ouvindo a pessoa falar, você lê um texto. Aqui você não vai exercer tanto o raciocínio, é bom que você tente sempre ir exercendo, né? Como que é uma forma de deixar essa etapa um pouco mais ativa? Tá vendo uma videoaula? O professor deu uma parte do conteúdo, né? Ele tá fazendo um exercício lá de exemplo, alguma coisa, pausa no meio e tenta fazer até o final. Aí depois você dá play e você vai conseguir entender se você está realmente compreendendo ou não, tá? Essa é uma forma de deixar mais ativo essa parte da teoria. Essa é a primeira parte, gente. A segunda parte é a questão de compreensão, que é uma questão para ver se você entendeu os conceitos básicos. Os conceitos básicos, aqui não vai ter interpretação de problemas reais. Aqui é só para ver se você entendeu os conceitos básicos. Depois eu vou mostrar exemplos para vocês. E por fim, a terceira etapa é a questão de fixação. Aqui sim, você tem que interpretar uma situação do dia a dia e utilizar o conceito que você aprendeu na teoria. Pessoal, percebam que essas duas listas aqui, né, são listas diferentes. Elas fazem parte de diferentes degraus de uma escada rumo ao domínio. Aqui você tem a questão de compreensão. É uma questão mais fácil. Ela serve para você ver se você entendeu a parte mais elementar. O próximo degrau é a questão de fixação. Aqui vai ter interpretação. Aqui você vai ter que tirar de um texto as informações para conseguir aplicar os conceitos da teoria. Quer um exemplo? Vou te dar. Olha só. A teoria, por exemplo, a área do retângulo é calculada da seguinte forma. A área é base vezes altura. Aqui está o retângulo, isso é base, isso é altura. Show de bola, maravilha. A segunda etapa são questões de compreensão, ou seja, calcule a área dos retângulos abaixo. Então aqui tem um retângulo para calcular a área, aqui tem outro. São questões muito diretas. Você faz isso daí rapidamente, aplicando o conceito que você viu na teoria. E por fim você tem uma questão de fixação, aí é um pouco diferente, né? Aí você tem uma questão do Enem, uma questão com interpretação. Ele fala que tem um parque em formato retangular, 120 por 150. Então aqui, gente, a coisa é um pouco mais elaborada. Aqui a coisa é um pouco mais direta e aqui é onde você cria essa base. Agora,
a pessoa deve estar se perguntando, né? Tá bom, eu vou ver teoria, eu vou fazer as questões de compreensão, eu vou fazer as questões de fixação, mas é só isso? É só isso? Onde que eu encontro questões de compreensão, né? Porque questões de fixação, você pode até encontrar no Google ali de forma meio bagunçada, mas você encontra, se você pesquisar lá questões de retângulo, vai aparecer algumas bagunças lá, mas você vai encontrar. Agora, como encontra a questão de compreensão? Antes de eu te falar isso, deixa eu só falar um detalhe muito importante sobre esse método. Você precisa corrigir os seus erros. Então você vai ver a teoria, vai fazer as questões de compreensão e aquelas que você errar, você precisa corrigir. Não adianta você simplesmente errar e, errei, beleza. Não, você precisa corrigir. E é aí que entra, né, a importância de você ter ali acesso a uma resolução daquelas questões, né? Se você não tem a resolução daquilo, complica para você evoluir. Uma vez que as questões de compreensão estão dominadas, você não tem mais dúvida nenhuma, aí sim você passa para as questões de fixação. Mas da mesma forma, depois de resolver elas, você precisa corrigir os erros. Pessoal, no domínio da matemática, que é o meu curso, né, eu vou ter toda essa estrutura já pronta lá para vocês. Vocês têm a teoria em videoaulas, tá? Você tem videoaula lá sobre todas as teorias que podem cair no Enem, divididas conforme a ordem do trapézio do Enem. Aí depois, você vai ter as questões de compreensão. As questões de compreensão funcionam da seguinte forma. Eu vi um vídeo de retângulo, né? Que nem o exemplo de antes. A teoria é essa. Lá na questão de compreensão, você vai ter questõezinhas básicas para responder sobre aquele assunto. Só que você vai ter questão de compreensão no curso sobre todos os assuntos. Então, acabei de ver uma aula de probabilidade. Vai ter uma listinha de compreensão lá de probabilidade com questões básicas para você resolver. Acabei de ver uma uma aula de, de regra de 3. Vai ter uma lista de questões de compreensão de regra de 3 para você resolver. E a correção dos erros vai ser muito tranquila, porque todas as listas estão resolvidas, tá? Todas as listas estão resolvidas para você tirar as suas dúvidas. E se mesmo assim sobrar dúvida, você ainda pode mandar uma mensagem no nosso grupo de dúvidas do Telegram que eu mesmo responderei. Depois disso, você vai para as questões de fixação. Nas questões de fixação, gente, você terá questões do Enem, né? Do Enem. E no curso nós temos mais de 800 questões de fixação, certo? Todas organizadas, né? Se você foi ver o módulo de regra de 3, aula de regra de 3, resolveu as questões de compreensão, aí agora você vai para as de fixação, vai ter lá um conjunto de questões do Enem, de questões de regra de 3, para você resolver. E todas resolvidas em vídeo. Todas elas resolvidas em vídeo. Então, realmente, pessoal, o domínio da matemática é um curso extremamente completo. Tudo isso que eu falei para vocês não é tudo, tem muito mais coisa ainda. Se você quer entender de fato, né, tudo que ele abriga, todas as coisas que o Enem, que o domínio da matemática tem, então você pode clicar no link aqui da descrição desse vídeo para fazer a sua matrícula, para entender melhor como é que funciona e tirar as suas dúvidas. Beleza, gente? Eu espero que tenha ficado muito claro essa ideia. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, porque aqui nós teremos vídeos, né, semanalmente sobre a matemática do Enem para te ajudar nos seus estudos. Então, clicando aí no botão de se inscrever, você consegue fazer com que o YouTube te avise quando você tem algum vídeo novo para assistir que você ainda não viu, né? Se você ainda quer dar um passo a mais, ativa as notificações, porque daí você consegue, de fato, garantir que não vai ter nunca um vídeo que o YouTube não te notifique, né? Então clica no sininho para que isso aconteça. Certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.